Oi, gente, bom dia. Eu vou fazer aqui uma introdução da carta de Paulo a Tito. Essa carta ela também está inclusa dentro daquelas cartas chamadas cartas pastorais, né? Juntamente com 1ª e 2ª Timóteo. Essa carta ela foi escrita, embora na Bíblia ela tenha sido posta após a 2ª carta a Timóteo, ela foi escrita antes da 2ª carta a Timóteo, ela foi escrita logo após a primeira. Né? E ele escreve a Tito. Paulo, a gente sabe que ele foi preso em Roma, ele teve 2 prisões. Após a sua primeira prisão, ele ainda saiu para a sua 4ª viagem missionária. Ele deixou Timóteo em Éfeso e deixou Tito em Creta. E ele começa a carta, né, dando graças a Deus, como ele sempre faz. E ele fala o seguinte: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Paulo ele tinha assim, Paulo ele era um líder nato, né? Então o líder ele não está preocupado somente em exercer a sua liderança momentânea. Ele também tem uma visão para o futuro, né? Ele tem de gerar novos líderes. E Paulo, ele sabe que ele estava já ficando velho, já tinha acontecido essa primeira prisão, então ele sabia que ele tinha que formar líderes fortes, né, capacitados para essa obra, porque a exemplo tal como ele foi, né, eles observaram, foram testemunhas oculares, como Paulo se portou como líder, o que Paulo fez pelo Evangelho, com que garra, com que entrega, com que às vezes duro, mas era de fato, ele foi de fato um líder, né? Ele tinha que capacitar esses homens. Esses homens eles não seriam exatamente assim pastores de uma igreja. Creta, por exemplo, era uma ilha. Nessa ilha tinham várias cidades, né? Então ele vai falar lá no final da carta, separa Zenas e esqueci o nome do outro, para o ministério. Então você vê que ele tem assim, uma visão geral, global, né? Ele pega as coisas passadas, ele vive as presentes, mas ele já está planejando o futuro. Isso é um líder, né? E às vezes é interessante nós olharmos para essas cartas, né? Principalmente nos dias de hoje, que a gente vê tantas aberrações dentro das igrejas. É interessante nós estudarmos essas cartas, né? Por que o Espírito Santo colocou essa carta aqui? Vamos dizer, se nem eu sou pastora, nem eu sou pastor, o que eu tenho a ver com isso? No futuro não, é para nos ensinar, inclusive como membros. Porque às vezes nós vemos uma igreja, aí quando nós olhamos para a igreja, né, a ideia que se tem é de uma coisa amadora, de só quem tem boa vontade, vem para cá, faz a obra, tudo de, né, você vê que as pessoas às vezes até faltam um pouco de compromisso. Mas Deus é um Deus ordeiro, organizado. Você vê que Deus ele não faz as coisas por acaso. Tudo dentro da Bíblia você vai ver que tem uma ordem, tem um sentido. O próprio Deus ele tem zelo pelas suas coisas, né? Ele nos ensina a ter o temor. Então você vê quando ele vai dar a ordem para construir o tabernáculo, ele especifica cada coisa. Se você for parar para ler, um dia você pode ver que é o tipo de madeira, o desenho, foi tudo assim muito específico. E quando a gente olha para a igreja, principalmente, né, principalmente o olhar de fora das igrejas evangélicas, as pessoas veem o quê? Como que se criou por causa de uns falsos mestres, né? Por causa, às vezes, dos exemplos que a gente vê na TV, a gente vê o quê? Que pastor quer tomar dinheiro. Mas a igreja, aqui Paulo mostra que ele é uma organização, né? Para quem não sabe, a igreja ela tem o pastor, ela tem o tesoureiro, ela tem os diáconos, então ela funciona de fato como organização. A igreja ela não concentra o poder numa pessoa, a igreja é do Senhor Jesus. Então a gente tenta exercer, né, o que está na própria palavra. Um deu para mestres, outro para pastores, outro para evangelistas, mas nós todos somos o corpo, né? Tem um líder, né? Mas ninguém é chefe, ninguém é dono da igreja, dono é o Senhor Jesus. Então que fica esse ensinamento para a gente, né?
que a gente se empenhe, principalmente quando é para a obra do Senhor, nós temos de dar o nosso melhor. Nós queremos ser o melhor funcionário, nós queremos sempre estar à frente, mais qualificado, mais habilitado, né? E por que não fazer? Não com concorrência, não para se mostrar melhor aos outros, mas dizer, Senhor, eu estou me aperfeiçoando porque é para Ti. Eu acho que é muito interessante isso. E ele vai dizer, começa falando, né, para resolver as coisas que ele deixou em Creta. Eu não falei, Tito era grego, ele acompanhou Paulo, como eu disse, muitas vezes nas suas viagens. Ele, inclusive, Paulo levou ele até Jerusalém, naquele concílio, quando teve aquela confusão lá em Antioquia da Síria, que os judaizantes desceram de Jerusalém e queriam induzir os novos cristãos a se circuncidarem, né? Então os apóstolos Paulo e Silas, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo líderes, mesmo tendo experiência, eles se uniram, foram até Jerusalém e se uniram aos outros apóstolos para eles entrarem no consenso. Então você vê que realmente aí a igreja ela tem uma ordem, não tem ninguém que tome um partido e vou dizer eu vou fazer isso. Vamos pedir orientação a Deus. Até que Tiago, ele levantou, abriu a palavra no livro de Amós e explicou. Pronto, tá aqui, ó, tá escrito, né, que era para toda a gente. Então, ali eles decidiram realmente, tiveram, né, aprove a nós e ao Espírito Santo. Então, realmente não tem de circuncidar. Ele vai traçando ali o perfil, como é que tem que ser um líder da igreja. Paulo, ele batia muito nessa tecla, né, que tem que ser realmente alguém que não pregue o evangelho, mas alguém que viva o evangelho antes de tudo. Ele fala muito na questão de você ser o líder, como o líder ele se comporta como marido, como ele se comporta como, vamos dizer, eu estenderia como filho, como irmão. Isso faz parte do testemunho. Isso, como diz, é a carta viva, é o que as pessoas leem, é o que elas veem, se elas veem Cristo em nós, é isso que elas têm que ver. Ele mais uma vez vai falar acerca dos falsos mestres. Sempre existiu, gente. Esse negócio de falso mestre, você vê que o tempo todo Paulo luta com isso. Sempre tem a infiltração mesmo do inimigo, tentando desvirtuar a verdade, tentando trazer novidades, acrescentar coisas, né? A graça de Deus, o sacrifício de Cristo, tentando sempre, por alguma via, querendo introduzir que nós podemos fazer pelas nossas obras, a gente pode ali acrescentar alguma coisa, né? E Paulo sempre lutou contra isso. Essa região era uma igreja, era uma cultura grega, né? Era a cidade grega, e então eles tinham assim, já por passado, aquela cultura devassa, eram preguiçosos. Inclusive Paulo cita aqui um poeta cretense mesmo, que fala cretenses preguiçosos, né? Porque olham o seu próprio ventre, mentirosos. Tanto que ele fala, isso é fato. Então ele dá um posicionamento a Tito, não tenha medo, né, de repreender. E outra coisa que eu acho que eu não falei é acerca que alguns pensam até que foi Paulo que fundou essa igreja, mas não foi ele. O mais plausível seja que no Pentecoste que teve lá em Jerusalém, como tinham ali judeus de toda parte do mundo, né? Então, a Bíblia mesmo fala que tinha judeus atenienses, cretenses, né? Então, a hipótese mais plausível que essas igrejas tenham sido fundadas por esses irmãos que estiveram no Pentecostes, e Paulo, com muito zelo, ele sabia onde estava sendo pregado o evangelho, ele tomava para si a responsabilidade de, não como chefe, né, mas a responsabilidade de observar que aquilo que estava sendo ensinado era de fato somente o evangelho, né? Que Lutero vai falar somente as escrituras, somente a graça, né? Você vê que está sempre voltando essa questão de falso ensino, de falsos mestres querendo introduzir alguma coisa a mais. E ele fala que, olha, ninguém te despreze, ou seja firme, né? Se você vê alguma coisa errada, corrija. Ele vai falar dos deveres, né, sociais, de instruir, porque às vezes é mais difícil você dar uma instrução, você sendo mais novo, você dá uma instrução para a pessoa mais velha. Então fala como pai, e
no sentido que essas pessoas mais velhas, elas têm que servir de exemplo às mais novas, né? Isso é muito interessante. Vivendo em comunidade, de fato, a gente vê como que a criança ela se comporta, ela vai se comportar de acordo com aquilo que nós apresentamos para ela. Então, a Igreja do Senhor é uma só, tanto de velhos, de jovens, de crianças. O padrão é para todo mundo, né? A Escritura, ela é para todo mundo. E ele foca sempre na parte do ensino, né? Ele fala que, se possível for, discipline, né? E tem uma coisa que ele fala assim, pela disciplina, né? O melhor de tudo é você sempre ensinar a palavra. Porque a palavra, ela sempre vai corrigir qualquer deficiência que tenha na igreja. Então, Paulo insistia muito nessa parte do ensino, ele estudava muito, você vê que lá as portas do martírio, ele estava a ponto de ser ali decapitado, né? Mas você vê que ele pede ali os pergaminhos dele, que ele quer estudar. Tanto ele estudava como ele ensinava. O que ele fala lá na carta aos Coríntios, né? O que eu aprendi do Senhor, isso eu também ensinei. Então, ele está o tempo todo preocupado em ensinar. Se você é a prática, né? A educação, ela é preventiva, a disciplina, ela é corretiva, mas a educação, ela é preventiva. Então, se você ensinar, se você expor as escrituras, você está expondo a vontade de Deus. A pessoa vai estar sabendo o que é a vontade de Deus. Então ela vai se esmerar, ela vai se esforçar, ela sabe agora o que é o certo. E Paulo realmente não poupava, a gente vê lá em Atos, ele fazendo aquele discurso em Troade, né, que o discurso foi tão prolongado que a Bíblia diz que o jovem que estava na janela caiu do terceiro andar e morreu. Paulo desceu, ressuscitou o jovem, voltou e pregou até de manhã. Então você vê que realmente ele não poupava esforços de ensinar. O tempo todo ele está preocupado, de fato, com o ensino. E eu acho que essa é a lição que a gente pode ter, né? Que a gente veja, tenha zelo pela obra do Senhor, que a gente tenha amor. Tudo isso vem acompanhado, lógico, de oração. As nossas atitudes, eles vão refletir na sociedade. Então, que essa carta de Tito nos ensine para a glória de Deus. Amém.